Queridos irmãos, a paz do Senhor. Quero rogar as vossas orações em meu favor, porque nem sempre, quando recebemos a oportunidade, somos portadores da palavra. É um segredo de Deus com todos nós, e há momentos que nos é facultado a oportunidade para falar e a gente sente a graça de Deus envolver a nossa vida. Mas, se todos orarem por mim, eu acredito que Deus será misericordioso comigo. Estamos agradecidos a Deus por este dia que fez o Senhor. E juntos vamos celebrar a grandeza da sua santidade em nós. Em especial também celebrar com gratidão mais um ano de vida que Deus concede ao nosso pastor Valdomiro Pereira. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e só ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra que veio à minha mente e ao meu coração se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. É uma palavra conhecida de todos nós e eu agradeço a Deus por isto, porque a palavra de Deus é conhecida de todos nós. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu te tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha.
E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela lhe disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Para que essa leitura tão grande, pastor? Deus faz como Ele quer. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Mas o que está determinado será feito. E ninguém vai impedir a ação de Deus concernente ao seu povo, à sua igreja e a todos nós. Vivemos num contexto que muitas vezes desconhecemos e até desacreditamos de que Deus falou conosco. Porque quanto mais oramos, quanto mais nos humilhamos, quanto mais jejuamos, mas as coisas se tornam difíceis. E às vezes chegamos a dizer: o que é que está acontecendo comigo? Mas a Bíblia tem respostas para quaisquer interrogação da nossa vida. E Ele nos diz nesta manhã: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E se Ele está nos dizendo que só depois, não adianta a gente se apressar. A minha pressa, a sua pressa não vai alterar o tempo de Deus. Se Ele disse que só depois, então vamos aguardar um pouquinho que Ele vai chegar com a resposta para todos nós. Este texto que li envolve a vida de um homem chamado por Deus, assim como todos nós que aqui estamos, fomos chamados por Deus. Quem não foi chamado, ele não fica, ele não permanece aqui. Pode ter iniciado muito bem, pode ter começado na vida secular
que se diz muito sucesso, mas não findou bem. Elias, um homem que por Deus fora chamado, um homem de experiências e de larga vivência no mundo espiritual. Mas Deus o chamou e o enviou para determinada situação que muitas vezes eu mesmo digo, eu não estou entendendo. Eu queria compreender o que está acontecendo. E às vezes eu digo a mim mesmo, eu não plantei esse tipo de semente. E por que estou colhendo? Eu quero de Deus uma resposta. E nesta manhã, Deus marcou um encontro com todos nós. Porque Ele fala com o homem e o homem fica vivo, não morre. Ele é fiel e poderoso. E Ele sabe o que faz. E o que é interessante dizer a todos que aqui me escutam é que Ele só faz maravilhas. Aquilo que nós julgarmos impossível, Ele vai tornar possível. Costumo dizer que quando nós arrumamos um desafeto, uma discórdia com alguém, nós guardamos os nossos apetrechos de briga. Mas Deus, quando Ele entra, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima carros com fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não preciso de nada disso para acabar com a confusão, com a guerra, com a briga, com a discórdia. Eu tenho autoridade para fazer o que eu quero fazer. Elias, um homem provado, experimentado, e que atravessou um reinado de muita inquietação. Acabe era um homem mau. Jezabel, uma mulher perversa. Mas Deus, Ele prova a capacidade daqueles a quem Ele chama nas adversidades da vida. E por tudo que estamos passando, o Deus dos céus está no controle e no comando de todas as coisas. E Ele escreve a história como Ele quer escrever. E a tua história, a minha história, Deus está escrevendo. E eu vim para lhe dizer que vai dar tudo certo. Tudo certo. Quero pedir que tenham um pouquinho de paciência comigo, porque cada ferramenta é uma ferramenta. Umas mais afiadas, outras menos afiadas, mas Deus se utiliza de todas elas como Ele quer. Eu sou do tempo que quando ia cortar o meu cabelo, o barbeiro era naquela máquina, manual, e que ele ia cortando e a gente ia esticando o pescoço assim. Mas no final dava tudo certo.
Às vezes tinha uns gatinhos assim, tentando esperar um pedaço de bife que ia cair, mas dava tudo certo. Seca e fome era o que estava dominando naquela época. Parecia impossível sobreviver. Se a seca predominasse, se acabava tudo. Mas, em meio à seca, Deus reservou alguém. Em meio à adversidade, o Deus a quem nós servimos, ele entra em ação. Elias enfrentava uma situação muito difícil. Que lições aprendemos nesse texto que o pastor leu? Nós aprendemos que Deus nos conduz por caminhos e lugares jamais desejados ou sonhados. Eu não gostaria de passar pelo caminho que estou passando. Momentos, coisas ruins, coisas difíceis, caminho que eu não estou conhecendo. Mas o que vou fazer? Eu vou crer que Deus está no controle. Eu preciso crer que Deus está no comando. Eu preciso crer que Ele ordena. Eu preciso acreditar que Ele me leva ao caminho que Ele determinou. E que muitas vezes eu fico sem entender. Não pode ser. Eu lembro-me de um obreiro de Deus, assim como nós, que foi enviado para uma cidade, assim como Elias foi também, para um lugar deserto, difícil. E ao chegar naquele lugar, ninguém aceitou a ida daquele homem. Aí se pergunta, e será que a direção perdeu o controle de Deus? Às vezes alguns obreiros perguntam a mim, por que eu não posso ir para aquela cidade? Eu digo, meu filho, você precisa entender que o seu esporão é desse tamanhinho. E lá já tem, olha, esporão desse tamanho, você chegando lá, ele fura na sua titela. Você ainda está sendo trabalhado por papai. Ele está trabalhando a sua vida para lhe colocar no lugar que você tenha condição de dominar. Quer dizer que eu não tenho condição, ainda não, ao meu ver, não. Porque se eu tivesse sido enviado para servir no ministério, aonde hoje eu estou, eu já teria morrido há muito tempo, eu não tinha experiência.
eu não tinha sido trabalhado ainda. Talvez tivesse o afã, o interesse, mas cadê a experiência? Cadê a vivência? Cadê a maturidade? Porque o tempo vai moldando as nossas vidas e Deus vai nos capacitando. Não é assim como alguém pensa. Eu acredito que o pastor perdeu a direção. Perdeu não. É Deus que está trabalhando para lhe aperfeiçoar. Pastor, mas é um culto de ceia, o senhor está doutrinando, eu estou dizendo que Deus está me mandando dizer. Eu sou apenas um instrumento, assim como o violão, o violoncelo, o bandolim, o cavaquinho, o bandolão, a guitarra. Emite o som de quem está tocando. E Deus toca em nós da forma que Ele quer tocar nesta manhã. Temos que aprender a lidar com as coisas que nós julgamos impossível. Seca, fome, adversidade, dias difíceis, horas amargas, túneis escuros que às vezes temos que atravessar com a barriga pelo chão para sair do outro lado. Mas nós vamos cantar o hino da vitória. Aquele que começou esta boa obra em vós, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Receba aperfeiçoamento de Deus nesta manhã, porque contigo eu trato de uma forma. Há uma presença de Deus muito grande nesta manhã aqui. E eu quero lhe pedir, libere o que você trouxe para esta reunião. O céu quer ouvir a sua voz daqui. Papai está aqui para lhe ouvir. O lugar é seco. Eu pensei que nós íamos viver aqui agora de uma forma toda especial. E parece que para mim só tem coisas difíceis. Eu lembro-me que um dia um pastor, já experiente, ele disse para o pastor presidente: por que o senhor só me dá sabugo de milho? O pastor disse: eu vou lhe dar um saco de milho, cuidado para você não ficar engasgado. Temos que aprender a conviver com a situação difícil. Eu não admito como profeta e passar por um caminho tão difícil, lugar seco, difícil, sem água, sem sobrevivência, a vegetação é pobre.
Papai, o senhor não tem cara de pastor, não. O senhor devia desistir disto aí, porque na sua profissão nós vivíamos melhor. O senhor lembra que a gente tinha condição de comprar uma pasta dessa para ir para o colégio? Agora eu levo meus livros num saco de plástico. Mas Deus está ouvindo tudo isso. Deus não está esquecido de nada disso. Deus está provando a sua fé e vai lhe promover. Acredita que Ele tem capacidade de fazer muito mais do que isto? Deixa-lhe dizer, eu vou abrir as portas para você. Tome posse nesta manhã. Ele abre e ninguém impede de você entrar. E quando alguém quiser lhe crucificar, alguém vai dizer, eu disse que ia abrir a porta para você. Eu disse que ia suprir toda a sua necessidade. Eu disse que ia lhe abençoar. Eu estou chamando agora a bênção da prosperidade para a sua vida. Tome posse. Creia. Filho órfão, viúva pobre. Por gentileza, vamos ler em Salmos 68, o verso de número 5. Salmos 68, verso 5. Se o irmão ou a irmã quiser ler, eu fico muito agradecido. Pai de órfãos, pai de órfãos, juiz ou marido de viúva, é Deus no seu lugar santo, é Deus no seu lugar santo, e Deus está contemplando esta nossa reunião nesta manhã aqui, dizendo para todos nós, não temas, eu vou cumprir o que lhe prometi. O lugar é seco, a vegetação pobre, a água pouquinha, mas eu lhe prometi e eu vou cuidar. Eu estava pastor em uma cidade chamada Alagoa Grande, onde eu fiz o meu vestibular espiritual. Hoje eu estou fazendo mestrado em João Pessoa, porque já são 24 anos. E num daqueles dias em Alagoa Grande chegou um pastor amigo, e disse, hoje eu vim aqui para lhe dizer que eu vou renunciar o ministério. Eu vou voltar à minha profissão, que eu ganhava muito mais. Eu disse, eu sei disso. Eu disse, eu vou para a oração. Ele disse, eu não posso ir. Não tenho gravata, não tenho paletó, e nem tenho Bíblia. Eu tenho gravatas, tenho paletóis e tenho Bíblia. Eu vou lhe emprestar a gravata, a Bíblia e o paletó. Vamos.
e fomos para a oração. E lá na oração, pouquinhas irmãs. E depois que começamos a orar, aí Deus usou um pastor que disse para ele: eu vou te abençoar naquele lugar. Não está tudo seco. Não tem como você sobreviver, mas eu sou Jesus. Eu tenho ouro, eu tenho prata, tenho pedras preciosas. Eu tenho leite, eu tenho pão, eu tenho mel, eu tenho queijo. Encerrou o trabalho que era só oração pelo ministério. Um grupo de irmãs que oravam todas as sextas-feiras. Viemos para casa e eu disse: e aí? Ele disse: o senhor ouviu aquela língua estranha? Eu disse: ouvi. Deus disse: tudo o que eu preciso. Vou voltar, crendo que Ele vai me abençoar. Eu digo: creia, porque Deus fala e cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele nos assegura: operando eu, quem impedirá? Quem é que vai impedir o que Deus já determinou? Quem é que vai tornar sem efeito e invalidar o que Ele já fez? Tome posse nesta manhã, porque a glória de Deus vai seguir você naquele lugar. Deus vai lhe dar uma nova visão. Do tamanho que é a sua visão, será a prosperidade que Deus vai lhe dar. Você está vendo a mesa, Deus vai colocar provisão naquela mesa, do tamanho que é a mesa, vai ser as finas iguarias que Deus vai dispensar a você, a começar de hoje, porque Ele vela sobre esta palavra, Ele é o Deus da palavra, Ele fala através da palavra, Ele se identifica a nós através da Bíblia. Creia na Bíblia, a Bíblia é viva, a Bíblia é poderosa, a Bíblia é eficaz. Eu não acredito que Deus me enviou para este lugar. Ele disse que ia prover uma viúva para cuidar de mim. Eu encontro uma viúva pobre. Não é nem 2 paus de lenha, é 2 cavacos. E ela disse que vai fazer um bolo, comer ela e o filho e vão morrer. Não, Deus não me enviou para cá. Nós precisamos acreditar que Deus toma as coisas que não são para confundir as que são. Ele toma as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus não é louco não, mas Ele toma as coisas loucas. Uma pessoa que se diz assim, isso não tem juízo. Não toque nele não. Não toque nela não. Ela não tem juízo aos seus olhos, aos meus, mas é um instrumento dele. Eu estava numa celebração de cerimônia fúnebre, com mais 3 pastores amigos meus. Aí um disse assim: aquilo ali é Maria doida. Eu digo: sepa. Fecha a boca. Parece que a irmã viu lá no meio da multidão, ela veio de lá, tem. Chegou cá e disse: tu te prepara, porque eu vou te levar para a igreja grande. Eu disse: tu podia ter ficado calado. Tu ia passar mais tempo aqui, agora tu já vai para a igreja grande, lá em cima. Tu
fosse bater com a língua nos dentes, fosse chamar ela de doida, parece que ela ouviu lá e Deus mandou ela. Não deu 15 dias, aquele homem subiu. O lugar de gente importante é na igreja grande. Agora, o lugar para os humildes é de cidade em cidade, de vila em vila, lugarejo em lugarejo, metrópole em metrópole. Mas os importantes é para a igreja grande. Vai embora lá para cima. Você está causando muito aborrecimento e perturbação aqui. Eu vou mandar você para a igreja grande. Elias foi muito e disse para a viúva: faça olha, traga um pouquinho d'água. Ela disse: eu vou buscar água. Ele disse: venha cá, faça o bolo primeiro para mim. Como ela era educada, cristã, se fosse outra dizia: tá conversando água. Eu vou fazer bolo para você, eu sei quem é você, eu sei de onde você veio. Mas quem tem educação e obedece à voz de Deus se quebranta. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer primeiro para o Senhor. Ponha Jesus em primeiro lugar. Ponha Deus na dianteira. Deixe Ele resolver. Ele vai quebrar o arco da impiedade. Ele vai tornar sem efeito tudo aquilo que fizeram contra você. Tudo aquilo que disseram, Ele vai tornar sem efeito. E ela parou e disse: eu vou fazer para o Senhor. Ele disse: mas eu quero lhe dizer que Deus lhe manda dizer. Nem o azeite da botija e nem a farinha da panela. Nem a farinha da panela, nem o azeite da botija vai faltar. E quem acredita que o Deus de toda provisão está aqui nesta manhã? Eu ainda não vi fogo e nem terremoto, como os cantores têm dito. Eu já vi fogo e terremoto e vento forte que passou. Mas eu já vi muita coisa. E em um dia na minha vida, eu estava casado como estou com a minha esposa, e nós vamos celebrar 50 anos este mês de novembro próximo. E eu agradeço a Deus que ela nunca reclamou de nada. Se tiver, tá bom. Se não tiver, também tá bom. Ela sabe que pastor depende das bênçãos que alguém nos dá. Eu não digo de migalha, não, de bênçãos. Se você vive de migalha é porque você quer, mas nós vivemos de bênção. É Deus quem abençoa a gente. Um elemento da minha qualidade, um sapato, o terno, a gravata, o crachá. Jesus é bom. Jesus é bom, Ele é maravilhoso. Eu já vi fogo, mas não vi terremoto ainda não. Mas num dia de domingo eu disse assim para minha esposa, irmã Carmen. Ela chama-se Carmen. Ela disse, diga Zezinho. Quando ela me chama de Zezinho, eu já fico assim.
Eu já sei que... Mas ela é tão dócil que às vezes ela diz, homem, você vai viajar? Eu digo, vou, deixa um dinheirinho. Eu digo, para que tu queres dinheirinho? Tem alguma necessidade? Eu digo, não, mas já está tudo pronto aí. Ele disse, não, deixa um dinheirinho. Aí eu vou e... Aí eu disse, irmã Carmen, ela disse, o que é Zezinho? É a linguagem afetiva dela. Aí eu disse, sabe o que é? Eu queria hoje comer carne verde. E antigamente a linguagem era essa. Carne verde. E ela disse, como? Eu digo, não, eu estou dizendo que eu queria. Eu não estou dizendo que eu quero, eu queria. Porque eu quero ver o bom no ruim. É o bom na adversidade. É o bom no dia mau, no dia da angústia. Ela disse, como? Ora, eu era segundo secretário da igreja que hoje eu sou, que eu estou. Eu não sou, eu estou presidente. Segundo secretário. Mas eu nunca fui de trazer perturbação ao meu pastor, não sou. Como vai? Tudo bem. Está faltando alguma coisa, Deus está provendo. Que hoje ninguém quer sofrer, ninguém quer pagar o preço, ninguém quer sofrer pela obra, todo mundo só quer gozar, dinheiro no bolso, posição, destaque. Vá se segurando aí, não se aborreça comigo não, que ainda vem mais, ainda vem chumbo grosso. Não demorou 10 minutos, alguém bateu na porta. Pam, pam, pam. Pastor Zé Carlos, eu disse, pronto. Aí o Senhor me disse, se levante para receber a carne. Eu disse, Jesus, se eu tivesse pedido uma feira, não era? Pede-me e eu te darei. Até as nações eu vou te dar por herança. Me pede, me pede, me pede, me pede. Eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho pedras preciosas, eu tenho tesouro da neve, eu tenho tesouro da escuridade, eu tenho as riquezas encobertas. Eu abri a porta, mas não podia falar. Meu irmão olhou para mim e disse, eu fiz. Porque quando a bênção é grande, a gente não sabe nem explicar. Aí peguei a carne e disse, irmã Carmen, a carne já chegou. Vou botar naquela baciazinha de alumínio e depois você prepara. Hoje é banquete. Se pedir, ele dá. Se pedir, ele cumpre. Se pedir, ele realiza. Se pedir, ele vai fazer chover neste dia. Vai chover bênção sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre o teu matrimônio que está dando errado, vai dar certo. Vou colocar o prumo. Vou colocar o nível e vou colocar esquadro. Faça primeiro o bolo para mim. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a Papai do céu. Obedeça ao Senhor da glória. Obedeça àquele que salvou a tua alma. Obedeça àquele que te tirou do monturo e te colocou no lugar de príncipe. Obedeça.
Obedeça, porque eu vou mudar o quadro desta situação. Não vai se acabar a farinha da panela e nem o azeite da botija. Eu vou prover tudo o que você precisa. Eu vou te dar vestes de linho. Eu tenho provisão. E deixa-me te dizer, o Senhor te ama muito. O Senhor te ama muito. Recebe nesta manhã um abraço de Papai do céu. Ele te ama muito. Vou prover, vou cuidar, vou fazer, vou agir e já determinei. Tome posse nesta manhã. Não vai se acabar a farinha da panela e nem o azeite da botija. Vai haver provisão para a tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Tome posse. Às vezes alguém corre para ali, para acolá, atrás, a bênção está aqui, ela vai ser derramada aqui, ela vai surgir aqui, ela vai aparecer aqui. Deus vai começar a remover as coisas e vai cumprir literalmente o que Ele está te dizendo. Deus cuidou da viúva, cuidou do filho, cuidou do profeta e vai cuidar de você. Eu vou voltar aqui na escola da Umadene e você vai me dizer: pastor, Deus cumpriu, Ele proveu. Lá em casa as coisas estavam tão difíceis, mas Deus proveu. Nem os móveis a gente podia trocar, mas Deus já proveu. Tome posse nesta manhã. Você vai ver tanta coisa especial. Chamei um pastor para uma cidade e disse: meu filho, vá para a cidade de Serra Grande. Ele olhou para mim assim. Eu disse: vá, porque a sua geladeira está toda estragada. Eu estou vendo a geladeira toda ruída, pelo ferrugem estragada. Já quase não presta mais. Ele começou a chorar. Deus vai lhe dar uma nova, da melhor que existe. Ele disse: eu vou. Aí foi para Serra Grande. 2 meses, um irmão lá, de condição, disse: pastor, eu quero ir com o senhor na cidade de Cajazeiras. Vê o quê? Eu quero ir com o senhor e leve sua esposa. Ele disse: tá certo. Bora, mulher. O irmão disse que é para você ir comigo. Chegou lá na loja, procurou as lojas, não. Essas geladeiras aqui são fracas. A que eu quero lhe dar é a melhor que tem no comércio. Tome posse. Aí ele veio com a geladeira da melhor qualidade que tinha no comércio da cidade de Cajazeira. O que é que Deus não pode fazer? O que você não acreditar, mas o que você acreditar, Ele vai fazer. Tome posse, tome posse, tome posse. Pastores, tome posse, porque não vai se acabar a farinha da panela, nem o azeite da botija. Glória a Deus. Abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, e vamos ler o versículo 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar-se,
nem oculto que não haja de saber-se. Ainda São Lucas 8:17. Se um irmão quiser ler, eu fico muito agradecido. São Lucas 8:17. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, e escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Digam assim comigo: o tempo e as circunstâncias. O tempo e as circunstâncias são duas coisas distintas, mas elas são capazes de influenciar o nosso estado emocional. O tempo e as circunstâncias são duas coisas distintas, mas são capazes de influenciar a nossa condição emocional. Tudo nessa vida muda. Tudo nessa vida passa. Nada é permanente. Nada é permanente. E isso em relação ao nosso comportamento. Aquele homem é um homem tão calmo, mas você viu como ele agiu? Aquela mulher é uma mulher de não falar nada, mas você viu como ela se comportou? Porque o tempo e as circunstâncias são capazes de influenciar o nosso comportamento. E eu preciso ouvir isto, porque no amanhã da minha vida, eu vou precisar um pastor muito educado, fino, porque o homem fino cabe em todo lugar, mas o homem grosso não cabe. Está dando para você entender? Amém. Aperta aí que dá para ele ficar aqui. Algum gordão disse, não tem jeito. Não leva mal não, mas é a realidade do que eu estou falando. Chegou de viagem com dois companheiros. Chegou de viagem com dois companheiros. A mulher não estava em casa. A pessoa que auxiliava a esposa não estava em casa. Ele meteu o pé na porta, quebrou a fechadura, quebrou a porta. Quando ele terminou de fazer isso, chegou a mulher e a auxiliar. Meu filho o quê? Olha, o culpado é vocês. Por que você não esperou? Agora ficou bonito para você e para os seus companheiros. Você agora vai ter que comprar uma porta nova, uma fechadura nova, dobradiça. Você estava envenenado? O tempo e as circunstâncias influenciam no nosso comportamento. E todo cuidado é pouco. Vamos para a carta aos Romanos, capítulo de número 13
e versículo de número 11. Eu quero que os irmãos interajam comigo. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E isto digo conhecendo o tempo. Eu preciso conhecer o tempo. O irmão precisa conhecer o tempo. As irmãs precisam conhecer o tempo. Tem o tempo de falar e tem o tempo de ficar calado. Você não vai falar nada. Que homem é você? Que pastor é você? Que autoridade é você? Calado também se responde. Você não vai falar nada. Diga alguma coisa. Se eu falar, a minha dor não cessa. É hora de despertarmos do sono. O sono da indolência. O sono da inquietação. Se tocar em mim, vai ver. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são, mas poderosas para a destruição das... tem dia que o inimigo prepara uma fortaleza muito alta, muito forte, para lhe atingir, bagunçar com você. Eu um dia recebi lá no gabinete da igreja em João Pessoa, 29 homens. E eu disse para os meus companheiros, me deixa sozinho, porque a vergonha que passar, eu passo sozinho. Aleluia! E os 29 homens entraram, eu arrumei cadeira, sentei eles, e eles disseram para mim, que pastor presidente é você? Eu peguei uma toalhinha de rosto, empurrei aqui nesse ouvido, e puxei pelo outro e fiz... E eles olhando para mim. Você não tem autoridade para agir, não? Eu disse, tenho não. Não me aperrei não, viu? Tenho não. E você não vai resolver o problema da cidade tal, não? Vou não. Eu tenho um amigo que vai resolver por mim. Ele nunca perdeu em batalha. Ele nunca enrolou a bandeira a meio mastro. A bandeira fica lá em cima, mas eu não vou colocar minha mão. E nós vamos voltar sem uma resposta. Vão voltar sem uma resposta. Eu já dei a resposta. Eu tenho um amigo que ele vai resolver. Digam assim comigo, ele quebra o arco. Ele corta a lança, e queima carro com fogo. Você tem esse amigo também. Aqueles homens foram embora.
Na semana seguinte, depois eu volto para o texto. Na semana seguinte, terminou o culto de Santa Ceia, uma pessoa me ligou, venha aqui apressadamente. Eu disse, não posso. O culto encerrou agora. Há algumas pessoas que precisam tratar de alguns assuntos e eu tenho que atender. Tem algumas pessoas que querem me contar um sonho, eu tenho que ouvir o sonho. Quem tem que ter paciência para isso. E tem alguns que querem tirar um retrato, eu tenho que esperar para tirar o retrato. Ou não é assim? Não vou tirar retrato, não quero ouvir sonho, não tem assunto a tratar. Não é assim não, pastor, não é assim. Digam comigo, o bom pastor, dá a sua vida pelas ovelhas. Se você encontrar uma Bíblia diferente, traga para mim. Não, é todas do mesmo jeito. Na semana seguinte, quando o culto encerrou, alguém me ligou, venha depressa, não posso. Mas o senhor tem que vir, eu já disse que não posso. O meu amigo resolveu. O meu amigo resolveu. Os senhores tenham cuidado, eu estou dando esses exemplos, porque os exemplos são janelas no sermão. São janelas no sermão. Essas janelas estão abertas para entrar luz e entrar ventilação. Amém? Amém. O pastor chegou para dirigir o culto, os irmãos disseram, o senhor não entra mais aqui. Só entra aqui o pastor presidente. As chaves estão com a gente. E o senhor não entra em nenhuma congregação. Eu disse, bonito para a sua cara. Você não podia ter apagado o fogo logo, né? Depois que o incêndio está grande, meu irmão, ou salva ou mata. Aí ele chegou lá no Templo Central. Eu disse ao Senhor, não foi? Como foi que eu lhe disse? Diga para mim. O Senhor disse que eu procurasse apagar o fogo. E eu não apaguei e agora estou num incêndio. Eu digo agora. O tempo e as circunstâncias revelam tudo o que há de escuro. Assim é a luz divina em nós. Revela tudo o que há no interior de cada um de nós. Vamos para Salmos de número 31, Salmos de número 31 e o verso de número 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Os meus tempos. Os meus tempos. Está no plural. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Voltemos para Romanos 13 e 11, a parte inicial deste versículo. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Tem o tempo favorável, tem o tempo de delícias,
Tem o tempo da idade de ouro de cada um de nós. Tem o tempo do vinho e tem o tempo do vinagre. Anote isso. Anote o tempo do vinagre. Anote o tempo da idade de ouro, que todo mundo lhe convida para pregar. A sua agenda não tem mais vaga. Todo mundo quer lhe ouvir, mas vai chegar o dia que o pessoal não quer nem que você dirija uma oração final. E não se aborreça com isso não, é bíblico. Olha que eu sou da terceira geração. Eu vim acompanhando. Manda aquele irmão orar. Não, não manda ele orar não. Quando ele vai orar, ele começa por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Faz uma oração descabida. Não manda ele orar não. E eu tenho que entender isto. E o irmão vai ter que entender isto. E nós vamos ter que entender isto. O tempo, as circunstâncias. Em algumas situações, o tempo pode ser favorável. E em outras situações, pode não ser favorável. E nós temos que entender tudo isso. Às vezes alguém me pergunta, pastor Zé Carlos, como o senhor vai? Eu digo, vou lutando, vencendo e avançando. Eu nunca digo, vou maravilhosamente bem, não digo. Eu tenho que ter equilíbrio. Cheguei no tempo central, dia de Santa Ceia, de manhã. Toda Santa Ceia, o pastor da igreja tem que dar uma palavra. Isso já é convencional lá. Aí um filho de um pastor chegou e disse, eu quero falar com o senhor. Pois não, meu filho, bandido, ladrão. Digo, diga mais. Ele disse o que ele quis, ele disse, Deus te abençoe. Entrei, me ajoelhei, orei. Aí a irmã disse, agora o pastor vai dar a palavra. Como é que você vai dar a palavra? Com a cabeça cheia de tanta coisa. Eu encostei tudo aquilo para lá, abri o livro e manejei a palavra. Vamos para o livro de Provérbios 13, verso 12. Acompanhe, isso vai lhe ajudar futuramente. Hoje não, mas amanhã pode lhe ajudar. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. A esperança que se adia, ela adoece o coração. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Eu vou fazer, eu vou agir. Mas coloque prudência e sabedoria na frente. Prudência, sabedoria, vá aqui. E você vai atrás delas duas, viu? Prudência, sabedoria. Elas vão falar antes de você. E vai dar tudo certo. Mas nunca pense em agir bruscamente.
Eu não levo desaforo para casa. Você vai aprender a comer bucha de papel seca, sem água. Mastigar ela assim, engolir ela, sair rasgando tudo aqui. Deus está trabalhando na sua vida. Ele está lhe amansando. Só quem sabe amansar o obreiro é Deus. Ele puxa assim e ele puxa assim devagarzinho. Às vezes ele puxa que é capaz de arrancar um pedaço do queixo, mas é Deus trabalhando. Você não sabe ainda com quantos paus se faz uma jangada. Ele vai lhe ensinar. O tempo passa e não volta mais. Vamos para o livro do Eclesiastes, capítulo 3, o verso 1. Eclesiastes 3 e 1. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. E para todo propósito debaixo do céu. Tudo, 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 tudo. E entre esses tempos, tem o tempo de nascer. E quando a gente nasce, todo mundo quer abraçar, quer botar no colo, quer cheirar. Mas quando a gente fica velho, vá para lá. Desse a respeito. Cabra velho. Aleluia. Vamos começar a falar em línguas agora. Entrar no manto, no remanto, no mistério. Vamos. A palavra de Deus é viva e é. E ela é mais afiada do que espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e do... A palavra. A palavra. Tudo tem que conviver dentro desse tempo. Eu estou presidente da igreja em João Pessoa. Esse ano vai fazer 24 anos. E eu explico aos irmãos, se eu quiser brigar, todo dia eu brigo, porque tem 130 mil crentes. Não falta com quem arengar. Temos 16 convenções, dá mais de 10 mil pastores. Se eu quiser arengar, eu tenho com quem arengar. E ainda auxilio na geral, eu tenho com quem arengar. Eu não fui chamado para arengar. Quer arengar comigo? Você vai arengar com a mãe de Pantanha, comigo não. Aleluia! Eu não tenho tempo para isso. Eu não vou perder meu sono, não. Nem meu apetite.
Quando eu chego em casa, eu tomo um banho morno, que eu gosto da água morna, para dormir. De manhã não, é banho frio gelado. Eu tomo um banho, visto meu pijama, minha roupa, comprida, viu? Aqui, ó. Porque se morrer não é com short, não. Roupa comprida, rapaz. O pastor estava quase, bom senhor, em ordem. Oro, aí vou dormir. Bom, quando tem uma maçã, né, eu digo, irmã Carmen, aquela maçã tu corta direitinho, descasca. E de manhã é manteiga turvo no pão. Eu vou dormir, eu não vou perder meu sono com briga em A, nem B, nem C, nem D. A igreja tal está caindo, ela amanhã a gente começa de novo, mas agora eu vou dormir. Aleluia. Senão eu já tinha morrido, doido. Aleluia. Vou voltar para o rapaz, ele me esculhambou de tudo. Eu entrei, dobrei o joelho, orei, Senhor, dá-me a tua graça. Eu preciso transmitir uma palavra para os teus santos, as tuas filhas que estão aí. Na semana seguinte ele veio e disse, pastor Zé Carlos, eu digo, oi meu filho. Para não chamar de diabo, eu digo, ô meu querido. Se eu quero lhe pedir perdão. Eu digo, de quê? De tudo aquilo que eu disse com o senhor. Eu disse, meu filho, a informação que você recebeu foi pequena, é muito mais do que aquilo. Está perdoado. Me dê um abraço e vamos prosseguir a jornada. É assim que se deve proceder? Olha, o maior pastor de todos os tempos que eu conheço é o Noé da Bíblia. Não tem outro. É o maior presidente de todos os tempos. Porque todos os animais domésticos, ele pôs um casal. Você já pensou a cobra lhe afrontar e você ter que dar de comer a ela? Querendo lhe morder e você dá de comer a cobra? O rinoceronte, comida para ele. A girafa. E não morreu nenhum animal dentro da arca. Todos eles escaparam. A arca não pode ser infectada. Não deixe a arca infectar. Você está com a condição de alimentar todo mundo e alimentar-se também. Cadê as glórias de papai? Você tem que lidar com o estado emocional de cada pessoa. Vou contar outro exemplo. Eu estava atendendo aos irmãos no gabinete, chegou uma senhora, pastor, eu quero falar. Disse, pois não, a senhora aguarde aí, e já tem outros na frente, vou lhe atender. Atendi as pessoas, agora é a sua vez, digam que posso lhe ajudar. Ela disse, olha, eu vim aqui para o senhor me dar R$800. Eu digo, diga de novo. R$800. Aí eu disse, o que é que está havendo? Ela disse, olha, eu furtei a minha mãe, e se ela souber disso, ela me mata. Se o senhor não me der esses R$800, eu vou me jogar na frente de um carro aí, na frente da igreja, vou me jogar. Disse, não faça isso não, é tão doloroso. Porque tem que ficar logo abufelado, se dane.
Vá para o inferno, para a casa do cão. Eu disse, não. Mas me diga uma coisa, se eu lhe arranjar R$400, resolve? Eu disse, bom, resolve. Aí chamei o tesoureiro, meu filho, arranje R$400, bote num envelopezinho. Dinheiro, a mulher não se entrega assim, se entrega num envelope, viu? Estão ouvindo? Sim, senhor. Bote no envelopezinho e entregue. Pronto, irmão. Não entrega assim na mão, não. Se é dinheiro que se entrega... Bom, eu estou explicando como é a vida. Ela agradeceu, foi embora, ainda hoje está viva. E eu estou por aqui. Eu tenho que entender o estado emocional daquela pessoa. Se o senhor não resolver minha situação agora, o senhor vai ver o que é que vai acontecer. Calma. Calma. Não, eu não aguento isso. Então você não foi chamado. Desista, vá plantar batata no asfalto e deixe a vaga para outro. Tem assim de gente querendo entrar, orando todo dia, Senhor, lembra de mim, fale com o presidente, fale com o vice-presidente, fale com o secretário, fale. E você atrapalhando. Não pode. Nem pode e nem deve. Volte e diga comigo, o tempo e as circunstâncias são duas coisas distintas, mas são capazes de influenciar o nosso estado emocional. Eu lhe disse que nós temos um amigo, que ele resolve aquilo que a gente não pode resolver, ele resolve. Agora ele resolve dentro do tempo dele, não é do seu não. É dentro do tempo dele. Ele vai resolver. Você acredita que ele vai resolver? Outro exemplo. Eu estava pastor na cidade de Sapé. Sapé era a antiga terra do abacaxi. Agora mudou, porque essa cultura já foi implantada noutras regiões, noutras cidades da grande João Pessoa, e aí Sapé perdeu aquele privilégio de ser a terra do abacaxi. Ainda tem, mas não é como antigamente. Eu passei lá 7 anos e 4 meses. Em Sapé. E houveram coisas que eu tive que administrar com sabedoria e com prudência. Deus me deu graça e eu atravessei. Fui enviado para uma cidade chamada Alagoa Grande, onde eu passei 10 anos. 10 anos. Será que eu não enfrentei briga? Será que eu não enfrentei discordância? Será que eu não enfrentei alguém que disse, para mim o senhor não é meu pastor? Isso não tem nada, eu não sou, mas eu sou. Eu não sou para você, mas eu sou para a igreja. Se você não me considera, mas tem pelo menos meia dúzia que me considera. Se você não me ama, tem 20 pessoas que me amam. Enquanto o senhor estiver aqui, eu não lhe dou nada, não tem problema, tem quem me dê. Eu tenho 2 mãos, se eu não recebo com a direita, recebo com a esquerda. Traga meu filho. Glória, glória, glória. Estávamos numa festa e um irmão empurrou outro. O irmão empurrou outro assim, ó. Pum, o irmão saiu.
Já era um irmão de idade. O irmão disse, olhe, você vai ver o que é que vai acontecer com você. Eu digo, eita. Eu não disse nem eita, eu disse, eita. Eita. Quando foi no outro dia, 5 horas da manhã, o irmão chegou lá em casa. Irmão pastor, digo, pronto. Vem aqui rapidinho. Eu digo, já vou. Eu disse até de pijama, porque eu não gosto de atender ninguém de pijama. E se eu chegar na casa do irmão, ele me atender sem camisa, eu não vou mais nunca na casa dele. Ele tem por obrigação de vestir a camisa para me receber e receber qualquer uma pessoa. Amém? Amém. Sim, senhor. Ele disse, pastor, eu vou matar aquele irmão que deu um empurrão em mim. Estou armado, vou dar um tiro nele agora. Vou chamar quando ele sair fora, eu bah. Eu disse, não, peraí. Vamos orar, porque o Senhor já vai matar ele orado. Já ouviram falar nisso? Me segurei nas paredes assim, disparei em línguas, eu não sei o que foi que eu falei. Aí quando terminou as línguas que eu falei, ele disse, eu vou para casa, eu não vou matar ele mais não. Eu digo, já? De noite ele veio para o templo, abraçou aquele irmão, se reconciliou com ele. Ainda estão vivendo lá. E eu contando a história aqui. Me dê esse revólver. Aí a briga já era comigo, né? Vocês já ouviram falar em orar? Já? Já ouviram falar em desorar? Vou explicar a vocês. Orar e desorar. Eu viajei para o Piauí. E lá eu fui para um lugar chamado Piripiri. 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 Aí chegou lá o pastor de lá, chama-se Jeruso. Não é Jerusa, é Jeruso. Oh, glória! Quão variadas são as tuas obras, Senhor. Eu quisera contá-la e enumerá-la, mas são mais do que se pode contar. Aí o pastor Jeruso disse, pastor Zé Carlos, eu quero te contar uma coisa. Eu digo, me conta. Ele disse, olha, aqui se entregou para Jesus uma família. E uma mulher que todo dia ela dava uma pisa no marido. As irmãs não aprendam isso não, viu? Ela dava uma pisa no marido. O pastor explicou como é o evangelho, né? Ela ouviu, o querer vem pelo ouvir pela palavra. 3 meses ela voltou, disse, pastor Jeruso, eu quero sair do evangelho. Mas irmão, o que é que está havendo a senhora? Eu não posso dar mais uma surra no meu marido. Eu não quero mais. E eu quero que o Senhor desore por mim. O Senhor orou, agora desore. Não fez assim, agora faça assim. O pastor disse, está certo, traga a sua família, eu vou desorar. Aí na quarta-feira ela convidou a vizinhança, veio todo mundo, encheu a igreja. Aí o pastor Jeruso disse, olha a irmã, quer que eu desore por ela. Se ajoelhe aqui. Aí ela se ajoelhou, aí o pastor disse, demônio da imoralidade, demônio da prostituição, demônio da feitiçaria, entre no corpo dela outra vez, acabe com ela. Disse, não, pelo amor de Deus, eu quero permanecer crente, pastor. Quando alguém me faz raiva lá em João Pessoa, eu digo, não me faça raiva não, que eu vou desorar. De lá de Piripiri, eu fui para São Paulo.
eu, irmão Daniel, irmão Agábio. Quando chegamos no hotel, eu peguei minhas malas, encostei assim, a um cidadão, não sei se era gerente, né? Ele disse, por favor, o senhor tire suas malas e bote lá em cima. Eu disse, sim, senhor. Se ele tivesse se deito no chão, me deitava. Peguei as malas, guardei lá e voltei. Aí eu disse, Daniel, vamos fazer logo o nosso prato, porque depois de 7 horas a coisa vai, não é, ficando escassa. Aí preparei o meu prato, Daniel dele, pastor Agábio e o outro, e retiramos para um salão que estava desocupado. Aí ele chegou lá e disse, o senhor não pode comer aqui. Eu olhei assim para Daniel, aí Daniel disse, olha, me deixa jantar em paz. O leão já botou as unhas de fora. Aí eu disse para ele, o senhor sabe de onde eu vim? Ele disse, não, senhor, eu vim de Piripiri. Por que o senhor não me diz? Pode comer aqui. O que é que o senhor quer? Eu digo, eu quero bisnaga e manteiga, que eu não quero comer pão com margarina, não, eu quero pão com manteiga. Ele disse, vou buscar. Aí correu, foi bisnaga, foi água gelada, foi... Eu disse, eu quero café coado, eu não quero esse café nojento que faz aí não, eu quero café coado. Se o senhor tivesse me dito que tinha vindo de Piripiri, eu já tinha resolvido, pastor. Glória, glória, glória. O tempo revela muitas coisas que estão além dos nossos olhos. O tempo revela muitas coisas que estão além da nossa visão. O homem não pode esconder o seu caráter. O homem não pode esconder a sua personalidade. O homem não pode esconder o que ele é. Alguém diz logo, eu já conheço ele. Eu conheço. Ah, eu já conheço, meu filho. Conheço. Aonde a gente chegar, alguém conhece. E há aquelas pessoas que têm uma psicologia natural. Quando a gente fica diferente, a cara cresce. Já notou isso? Olha a cara. Que é? Nunca me viu, não? Está rindo para mim por quê? A gente já conhece. Eita, olha. Tu viste? Porque o tempo revela o nosso caráter. E nós precisamos pedir a Deus sabedoria para administrar as circunstâncias. Grave isso, viu? Daqui mais 20 anos não tem mais ninguém para ensinar essas coisas que eu estou ensinando hoje, não. O povo hoje quer chave de casa, chave de carro, chave de apartamento. Não, eu não vim trazer chave para ninguém. A chave é essa aqui. Bíblia. 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 O que resolve é miolo de Bíblia. Meta miolo de Bíblia nesses caboclos que ele se apruma tudinho. Vamos para o Evangelho São Lucas 8:17. Evangelho segundo São Lucas 8:17. E Hebreus 4:13. Porque não há coisa oculta que não seja manifestada, nem se esconda, que não haja de saber se havia a luz. Hebreus 4:13.
Às vezes o caráter de um indivíduo é construído numa falsa moralidade. Apresenta ser uma coisa e é outra. Um irmão necessitado chegou na casa de um pastor, disse: pastor, eu vim aqui para o senhor me auxiliar, estou numa situação periclitante. O pastor segurou assim e disse: nessa casa não tem um centavo. Não, está certo, pastor, muito obrigado. Quando o irmão saiu, a mulher dele disse: mas homem, como tu dissesse que nessa casa, nós não... Ele disse: eu disse nessa casa aqui do Botão, nessa casa aqui não tem um centavo. Eu disse: nessa casa, você presta atenção. Está dando para entender? Na presença do irmão, disse que não tinha, mas segurado aqui no botão, da casa do botão. Pastor, o senhor pode me auxiliar? Disse: fala ali com o tesoureiro. Quando ele virou as costas, ele... Jesus está voltando e nós precisamos tomar todo cuidado. O tempo e as circunstâncias revelam o que está dentro de nós. Todo cuidado é pouco. Deus abençoe a escola bíblica. Digam amém. Amém. É. Amém. Já morrendo não. Amém. Amém. Vamos pegar a onça, você já está agarrado aqui comigo. Glória. Glória, 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 glória. Noutra oportunidade falaremos, dando continuidade, o tempo e as circunstâncias. Sou José Carlos de Lima. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus, ao pastor Daniel, a convenção aqui em Campina Grande, a consideração, e que nesta oportunidade me é dada a responsabilidade de trazer uma palavra para os irmãos que serão ordenados ao ministério da palavra. Ouvi atentamente tudo o que já foi ensinado aos irmãos diáconos, presbíteros, e lembrei-me que, quando iniciei a vida no Santo Ministério, quando iniciei a minha vida como cristão, eu iniciei auxiliando o trabalho. E naquela época, ninguém ficava ansioso, um ano após outro, pedindo a alguém me apresente, fale por mim, seja meu padrinho. Não havia o que está havendo hoje. A palavra de Deus traz uma recomendação toda especial na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 9. Ora,
isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Observemos o seguinte: aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Quem quiser ser grande, seja pequeno. Vou repetir: quem quiser ser grande, seja pequeno. O livro dos Salmos, dentre eles o Salmo 113, diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas e que se curva para ver o que está acontecendo no céu e na terra? Quem é como ele, que do pó levanta não é o grande, levanta o pequeno. Porque Deus, ele começa a sua grande obra usando os pequenos. Porque gente grande só dá trabalho em todo lugar do mundo. Grande para mudar é uma dificuldade. O pequeno diz: eu estou às ordens. Mande o transporte, manda o caminhão, eu estou pronto. Mas o grande, ele cria uma série de complicações. Então, quem quiser ser grande, seja pequeno. Só Ele, Jesus, dá nome a quem não tem nome. E só Ele dá honra a quem não tem honra. Só Ele tira do lixo e coloca no lugar de príncipe. Agora, se esse príncipe ficar orgulhoso, ele diz: volte para o lixo. Eu lhe dei nome, eu lhe dei honra, eu lhe tirei do charco de lodo do monturo. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Eu vou exemplificar: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Na nossa identidade está lá o dedão doutor, é esse aqui, é o doutor, esse aqui. O apóstolo é esse aqui, olha, bem pequenininho. Nós não vemos hoje nas nossas igrejas no Brasil consagração de apóstolos, mas os apóstolos estão aqui. Os apóstolos estão aqui. Hoje nós podemos dizer: pastor José Wellington Bezerra da Costa é o apóstolo da nossa igreja no Brasil. Ele não é papa nem é mingau, ele é o apóstolo. E quem pode dizer amém? É o apóstolo, apóstolo. E nós tivemos alguns apóstolos que já estão na glória. Aqui em Campina Grande, a gente teve um apóstolo, pastor Francisco Pacheco de Brito.
Em Natal, nós tivemos o pastor João Batista da Silva. Em João Pessoa, nós tivemos o pastor Antônio Petronilo dos Santos. Em São Paulo, pastor Cícero Canuto de Lima, apóstolo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelista, que é esse dedo maior que se sobressai. O evangelista é um desbravador. Aonde ele chega, que alguém diz aqui não tem jeito, ele diz: eu vou começar cantando o hino 15 da harpa cristã. A minha mulher tem um acordeon desafinado e nós vamos começar a louvar a Deus, e daqui um pouco a casa está cheia, é gente por todo canto, a igreja cresce e ninguém impede. Ele é um evangelista, um desbravador. E o evangelista não é para ficar colado em lugar nenhum, não. Chamou, ele disse: estou pronto, estou à disposição de Deus e da convenção. E a igreja diz: o evangelista. O pastor é este homem que é chamado por Deus. E a Bíblia diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O pastor, ele tem que ter o coração de cera para amar e perdoar o crítico, o zombador, o açoitador. E alguém disse: se eu fosse o pastor, eu não suportava, eu botava para fora. Mas o pastor diz: tenha calma, Deus está trabalhando, Ele chega, Deus tem caminhos, só Deus sabe amansar toda a qualidade de gente. O pastor, ele tem um coração de cera, testa de diamante, para aguentar pancada de todo lado, e nervo de aço. Pode botar um copo que não treme a mão dele. Dá para dizer amém? Amém. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, que são os presbíteros, para a obra do ministério. É Deus quem quer o aperfeiçoamento dos santos. E os pastores, eles são os instrumentos usados por Deus para aperfeiçoar os santos. Em Salmos 16, verso 3 está escrito: digo aos santos que estão na terra, e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer. O prazer do Senhor está em nós. Ele nos tirou do mundo, do charco de lodo, do monturo, de lugares terríveis, e nos colocou agora como príncipes do seu povo. É o maior privilégio desta vida. Cargos eletivos têm um tempo que passa. Se nós formos fiéis, vamos chegar no céu. E a ordem será esta: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Companheiros evangelistas, companheiros pastores, sejam fiéis ao Senhor Jesus. Ame esta palavra. Viva o que ensina esta palavra. Se alimente desta palavra. Tire dela o sustento para o rebanho de Deus. E eu quero parabenizá-los, porque vejo que com o crescimento da obra, sendo considerado o crescimento da obra, sendo considerado que precisa ser feito em tempo hábil, porque Jesus está voltando e nós vamos para o céu.
Mas enquanto não se dar a vinda de Jesus, vamos avançar. Vamos continuar dizendo que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo, prepara o homem e leva para o céu. A Assembleia de Deus cresceu com este sentimento de obediência à palavra e nós estamos vendo o crescimento da obra. Quero parabenizá-los mais uma vez e desejar que a boa mão de Deus permaneça estendida sobre as vossas vidas e o vosso ministério. E que Deus nos abençoe. Amém.